Boa noite a todos. Boa noite aos internautas, boa noite às pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento. Aberta a reunião extraordinária do dia 10/2/2021. Convido a todos os vereadores a tomarem seus devidos lugares para darmos início a esta reunião. Com base no artigo 78 do Regimento Interno desta Casa, foi convocada esta reunião extraordinária para apreciação e votação do projeto de lei de número 993/2021, de autoria do Executivo Municipal, com pedido de urgência e emergência. Dada a abertura aos trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves para que proceda com a chamada dos excelentíssimos senhores vereadores. Registro de chamado dos vereadores da Câmara Municipal de Ipaba em reunião extraordinária aos 10 de fevereiro de 2021. Carlos Alberto Medeiros Vieira. Presente. Gibson Canedo Silva. Presente. Heraldo Calazans Alves. Presente. Wilton Marques da Silva. João Paulo de Oliveira Ramos. Presente. Luiz Carlos Souza. Presente. Manuel Messias de Almeida. Presente. Ronilson Xavier de Souza. Silva Araújo Profeta. Walter Inácio de Almeida. Wellington José Teixeira. Presente. Tendo constado o quórum necessário de acordo com o regimento interno, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ipaba, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a se colocarem de pé em reverência à leitura da Bíblia Sagrada, que será realizada pelo vereador João Paulo de Oliveira Ramos. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, caros servidores aqui da Câmara Legislativa daqui de Ipaba, senhoras e senhores que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e de fazer a leitura deste texto, que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se soberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, haverão línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Caros amigos, colegas, senhoras e senhores que nos acompanham, importante nesse momento a gente relembrar do amor de Deus para com cada um de nós e a nós, cabe-nos, como parlamentares deste município, sempre lembrar desse amor, lembrar dessa esperança que brota no nosso coração, para que sempre produzamos no nosso coração e na nossa mente aquilo que de fato é importante para o nosso município, principalmente para que a gente possa conduzir esses trabalhos, esses projetos e essas ideias que são apresentadas aqui nessa casa, para que a gente possa também dar sustento a tudo aquilo que é necessário que o prefeito municipal, hoje o Juninho, possa executar bem para que as políticas públicas, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, para o nosso município, para a nossa cidade, para a nossa sociedade, de fato se concretize. Convido a todos, nesse momento, a fazer o seu momento de oração. Pai de bondade, nós vos agradecemos por mais esta noite, por esta oportunidade, e te pedimos que sempre venha ao encontro de cada um de nós, dos nossos irmãos e irmãs que passam por dificuldade neste momento. Te pedimos que dê-nos sempre a sua sabedoria, dom do vosso Espírito,
para que possamos conduzir os trabalhos em nossa cidade, em nosso município, principalmente, é claro, fazendo a vossa vontade, como nos ensina o apóstolo Paulo, acima de tudo, o amor. Amém. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro, a sequência o hino do município.
pedaço das Minas Gerais e do Brasil, Rio de Janeiro, cidade do Vale do Aço, hospitaleira e juvenil, pioneiros que aqui chegaram, a semente a terra lançaram, orgulhosos e confiantes, seu germinar esperaram. Depois de uma longa espera, o sonho se realizou, o fruto do árduo trabalho, Ipaba emancipou. Pedaço das Minas Gerais e do Brasil, Rio de Janeiro, cidade do Vale do Aço, hospitaleira e juvenil, juventude altiva e ordenada. Queria só lembrar, presidente, que não foi feita a oração de abertura da reunião. Eu falei com o vereador, mas ele não entendeu, parece? Foi feito. Foi feito? Foi feito, vereador. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, senhor vereador Heraldo Calazans Alves, que realize a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 4 de fevereiro de 2021. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Ipaba, legislatura 2021-2024. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2021, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores na dependência do plenário, na sede da Câmara Municipal de Ipaba, situada à rua Pouso Alegre, número 84, Centro, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Carlos Roberto Medeiros Vieira. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Heraldo Calazans Alves, que procedesse com a chamada regimental, sendo contestada a presença dos vereadores Carlos Roberto Medeiros Vieira, Gibson Canedo Silva, Heraldo Calazans Alves, Luiz Carlos Souza, Wellington José Teixeira, Wilton Marques da Silva, Ronilson Xavier de Souza, Manuel Messias de Almeida, João Paulo de Oliveira Ramos, Silvio Profeto de Araújo e ausente o vereador Walter Inácio de Almeida. Havendo, portanto, quórum legal para a reunião, o senhor presidente, invocando o nome de Deus e em nome do povo de Ipaba, declarou oficialmente aberta a sessão. Ato contínuo, o senhor presidente convidou a todos que se colocassem de pé em reverência à leitura da Bíblia Sagrada, realizado pelo excelentíssimo senhor vereador Heraldo Calazans Alves, ao qual, na oportunidade, também realizou uma oração. Dando sequência aos trabalhos, realizou-se a execução do hino nacional e o hino do município. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou que o primeiro secretário, vereador Heraldo Calazans Alves, procedesse com a leitura da ata da sessão ordinária de apresentação e votação das comissões permanentes para o biênio 2021, realizada no dia 21 de janeiro de 2021, que após lida foi discutido, sendo aprovada e ratificada. Em sequência, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura e apresentação dos projetos de lei número 991/2021, projeto de lei número 992/2021, projeto de lei 993/2021 e projeto de lei número 994/2021, a qual todos foram distribuídos aos nobres vereadores para apreciação e emissão de pareceres pelas comissões competentes. Ato contínuo, o senhor presidente requisitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura das indicações de número 14/2021 até a indicação de número 17/2021, que após lidos e apresentados foram discutidos e votados, sendo todos aprovados por unanimidade, a qual vão encaminhados ao Executivo Municipal para sanção ou veto das mesmas.
Ato contínuo, senhor presidente, com base no artigo 78 do regimento interno dessa Casa, convocou a todos os vereadores para uma reunião extraordinária, que irá se realizar no dia 10 de fevereiro de 2021, às 19 horas, para discussão e votação do projeto de lei número 993/2021, de autoria do Executivo, com pedido de urgência e emergência. Em sequência, concedeu um período de agradecimento aos vereadores e, após agradeceu a todos os presentes, aos internautas, e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão, lavrando a presente ata, a qual foi assinado por todos os vereadores presentes. Trazendo a conhecimento que o vereador Walter Inácio de Almeida, a qual se encontrou ausente na última reunião por motivo de saúde, apresentou justificativa por meio de testado a esta Casa em tempo hábil. Consulta aos senhores vereadores acerca da ata ora lida. Aos que concordam com a ata que foi lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifesta. Não havendo nada a acrescentar, aprovada e ratificada a presente ata. Dando prosseguimento aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário vereador, Heraldo Calazans Alves, que realize a leitura do parecer da Comissão de Educação e de Saúde, juntamente com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação e Saúde. Introdução. Trata-se de parecer sobre o projeto de lei número 993/2021 e autoridade do Poder Executivo Municipal, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado e de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. O objeto é a contratação precária, por tempo limitado, de 14 profissionais da saúde, a fim de atender o PNASP. Fundamentação da legalidade do projeto de lei. O objetivo do objeto de lei é obter autorização do Poder Legislativo Municipal para a contratação precária, por tempo determinado, de 14 profissionais da área da saúde, conforme descrito no anexo único para atender o PNASP. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9º, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Por sua vez, a Lei Municipal 854/2020 estabelece que a contratação precária se dará nos seguintes casos. Artigo 1º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do Poder Executivo Municipal, poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado. Nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, nas condições e nos prazos previstos na lei. Parágrafo único. A contratação a que se refere este artigo somente será possível se ficar comprovada a impossibilidade de suprir a necessidade temporária com pessoal do próprio quadro e desde que não reste candidato aprovado em concurso público ou processo seletivo aguardando nomeação. O doutrineador Diógenes Gasparini leciona que a contratação temporária deve ocorrer atendendo os seguintes critérios. Compõe, então, uma categoria própria, a dos agentes temporários. Pode ser definido como os agentes públicos que se ligam à administração pública por tempo determinado, para o atendimento de necessidades de excepcional interesse público, consoante definidos em lei. Pode existir tanto na administração pública direta como na indireta. Não ocupa o cargo nem emprego público, desempenha função, isto é,
uma atribuição ou rol de atribuições. Tem-se, portanto, com absoluta clareza que a permissão legal para a contratação precária deve atender os seguintes requisitos: a. Tempo determinado. B. Necessidade temporária. C. Excepcional interesse público. No presente caso, os requisitos legais para a contratação se encontram presentes. A exposição de motivos informa que a contratação será por tempo determinado por um período de até 1 ano, podendo ser prorrogado caso seja necessário, até que se realize o devido processo seletivo. A necessidade, por sua vez, conforme informado pelo Poder Executivo, é temporário, eis que se destina a cumprir os deveres assumidos pelo município, quando de sua adesão ao PNASP, existindo tais obrigações somente enquanto o ente municipal mantiver a sua adesão. O excepcional interesse público se encontra demonstrado em razão da própria circunstância da contratação, eis que se trata da necessidade de equipar de recursos humanos a unidade básica de saúde destinada a cuidar dos beneficiados da PNASP, sendo a saúde um direito básico, sendo tal atividade reconhecida como essencial. Por fim, destaque-se que se trata de projeto de autoria do Poder Executivo Municipal em matéria de sua competência, nos termos da Lei Orgânica do Município de Ipaba, Resolução número 2293, artigo 29, parágrafo 1, inciso 1º, e artigo 56, parágrafo 2º, não havendo vício de origem a ser apontado. Dessa forma, quanto à legalidade, não existe óbice para a aprovação do projeto de lei. 2. No mérito do projeto de lei. Em análise ao mérito do projeto de lei, percebe-se a sua conveniência, eis que se destina a suprir uma demanda urgente na área da saúde, havendo inclusive manifestação do Ministério Público recomendando a contratação em caráter de urgência. Todavia, o artigo 8º do projeto de lei estabelece uma discriminariedade do poder público municipal de determinar o local onde os contratados exercerão suas atividades. No entanto, a aludida contratação, conforme relata a própria exposição de motivos do projeto de lei, se destina a uma contratação específica de profissionais para atender ao PNASP, inclusive com uso de verba dita carimbada do governo federal. Logo, não apenas a verba deve ser utilizada em estreita obediência aos objetivos de sua liberação, mas até mesmo os profissionais contratados devem exercer suas funções dentro de tais limites, para que não haja desvio de finalidade. Ao fim de adequar o texto do artigo 8º do projeto de lei, necessária a aprovação de uma emenda aditiva, acrescentando a expressão, abre parênteses, a fim de atender aos beneficiados do PNASP, fecha parênteses, limitando a discricionariedade da administração pública municipal dos objetivos de contratação. 3. Conclusão. Quanto à legalidade da Comissão de Legislação e Justiça, não encontra óbice para aprovação do projeto. No tocante ao mérito do projeto, a Comissão de Educação e Saúde se posiciona a favor da aprovação do projeto. A seguinte emenda aditiva do artigo 8º, que deverá passar a conter a seguinte redação. Artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, a fim de atender os beneficiados da PNASP, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município. Solicito ao primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves que realize a leitura da emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei número 993/2021 para apreciação e votação. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei número 993/2021. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências.
O vereador João Paulo de Oliveira Ramos, no uso de suas atribuições legais, apresenta e submete a este plenário emenda aditiva a fim de acrescentar a seguinte redação do artigo 8º do projeto de lei acima evidenciado, o qual contém a seguinte redação: artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município, passando a vigorar com a seguinte redação: artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, a fim de atender os beneficiados da PISNASP, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município. Justificativa. Para adequar o texto do artigo 8º do projeto de lei, necessária a aprovação de uma emenda aditiva, acrescentando a expressão a fim de atender os beneficiados da PISNASP, limitando a discricionariedade da administração pública municipal aos objetivos da contratação. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 está em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra, vereador. Caros colegas, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, caros servidores aqui da casa, a emenda se fez necessária única e exclusivamente para poder acompanhar aquilo que é a orientação do próprio Ministério na sua portaria, né, no sentido de esses funcionários, todos eles que forem contratados, poderão sim atender estes beneficiários, o público-alvo, né, do programa PINASP, em outras unidades, mas sempre atendendo o público-alvo. Eles podem atender em outra unidade, desde que atendam o público-alvo. Então, a emenda foi nesse sentido. A gente sabe que nós estamos tratando de um sistema prisional que, infelizmente, existem algumas falhas, existem alguns problemas. A gente não sabe também como que pode ocorrer algumas fatalidades, algumas, inclusive, por exemplo, greves, pode ocorrer vários momentos em que há certa instabilidade no sistema prisional. Então, no sentido dessa emenda, é no sentido de poder preservar para que esses profissionais continuem atendendo sempre o público-alvo do programa. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 continua em discussão. Pela outra, presidente. Palavra, vereador. Esse projeto de emenda solicitado aí pelo vereador João Paulo é de suma importância, né? Para que o nosso município ele tenha seguridade de e tenha também aí, né, esse projeto de lei que está sendo votado hoje, presidente, é de extrema urgência, né? Porque o PINASP, ele é 100% bancado pelo governo federal, né? Ou seja, não está onerando os cofres municipais. Então aí eu parabenizo aí a indicação aí da emenda do vereador João Paulo, né? Que se faz necessária aí. Estamos aí de acordo com a emenda do mesmo aí, viu? Obrigado. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 continua em discussão. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 está em votação. Ao se concorda com a emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021, ora lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestem. Não havendo nada a acrescentar, considere-se aprovada em primeira discussão e primeira votação a emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021. Solicito ao primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves que realize a leitura da redação final
ao projeto de lei de número 993/2021 para apreciação e votação. Redação final, projeto de lei número 993/2021. É de iniciativa do excelentíssimo senhor Gilberto Pereira Soares Júnior, prefeito municipal, o projeto de lei que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado e de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. Submetidas à apreciação do plenário, foi o projeto de lei aprovado na discussão regimental, juntamente com sua emenda. Projeto de lei número 993/2021. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado e de excepcional interesse público, no termo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. A Câmara Municipal de Ipaba aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender às necessidades da administração direta, fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação temporária de servidores nas quantidades e especificações do anexo único desta lei. Artigo 2º. As contratações a que se refere esta lei terá a duração máxima de até 12 meses, prorrogáveis enquanto durar o programa e convênio com o governo federal, podendo o município reincidir o contrato unilateralmente por conveniência administrativa a qualquer tempo em caso de encerramento do programa ou convênio. Artigo 3º. Todas as contratações aqui autorizadas estão fundamentadas no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em razão da necessidade direta de excepcional interesse público, ficando desde logo autorizado em razão da urgência a contratação temporária a título precário até a realização do processo seletivo com a posse dos respectivos aprovados. Artigo 4º. É vedado o desvio de função das pessoas contratadas na forma da lei, sob pena de nulidade do ato. Artigo 5º. O pessoal contratado no termo dessa lei não poderá receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato, nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade. Artigo 6º. O contrato firmado de acordo com a lei extingue-se a: 1º, pelo término de prazo contratual; 2º, a pedido do contratado; 3º, por conveniência da administração, a juízo da autoridade que proceder à contratação; 4º, quanto o contratado incorrer em falta disciplinar. Parágrafo 1º. A extinção do contrato, em razão do inciso 2º e 3º deste artigo, deverá ser comunicado pelas partes que dê origem, com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de indenização equivalente aos meses trabalhados. Parágrafo 2º. A extinção do contrato, em razão do inciso 1º deste artigo, deverá ser pago ao contratado as verbas promocionais proporcionais inerentes ao abono natalino, férias e abono de férias, se o contratado tiver duração superior a 90 dias. Parágrafo 3º. A extinção do contratado, em razão do inciso 4º deste artigo, não caberá ao contratado qualquer lugar, qualquer tipo de ressarcimento ou indenização. Artigo 7º. Aplicar-se ao pessoal contratado nos termos desta lei as regras estabelecidas nos respectivos contratos e no qual se couber as normas incitas no regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, a fim de atender aos beneficiados da PNASP, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal, dentro do território do município.
Artigo 9º. O pessoal contratado por força da presente lei será vinculado ao regime geral da Previdência Social. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas com financiamento próprio do recurso orçamentário oriundo do Ministério da Saúde, conforme determinado na portaria número 482, de 1º de abril de 2014. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 12. Revoga-se a disposição em contrário. A redação final ao projeto de lei de número 993/2021 está em discussão. Pela ordem, senhor. A palavra, vereador. Boa noite a todos, boa noite, caros colegas de trabalho, boa noite aos nobres colegas de trabalho que estão aqui nessa noite e a todos vocês que estão nos assistindo pela plataforma digital. Nós estamos discutindo nessa noite aqui um projeto de lei, né, que trata-se de gastos públicos com contratação do pessoal para manter ali a saúde dos apenados, né, chamado PNASP. A todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, também aí pela plataforma digital da Câmara Municipal de Ipaba, quero deixar bem claro a vocês que esse projeto que se discute aqui nessa noite, ele não onera os cofres públicos municipal, é de total responsabilidade do governo federal, né? Então é bom a gente explicar isso para todos, porque se trata de uma reunião de emergência, e aí se pergunta o seguinte, é o que é se perguntado pelas ruas: por que emergência para tratar assunto de apenados, quando o município ainda tem muita coisa para estar resolvendo, né? Deixar bem claro, presidente, que nós estamos aqui, assegurados aqui do procurador da casa, né, doutor Robledo, e também do Ministério da Saúde, que os 71 mil reais, né, 71 mil reais, 71 mil reais, R$296,93 é de total responsabilidade do governo federal. Não sai sequer um centavo do cofre público municipal. Então, esta aqui o motivo de nós estarmos trabalhando aqui com urgência para aprovar esse projeto de lei 993/2021, né, para dar prosseguimento, que esse projeto foi criado em 2015, para dar prosseguimento, ou seja, para que não seja necessário conduzir os apenados até as unidades de saúde, que não seja necessário tirar o preso, né, e trazê-lo até a sociedade aqui, tomando aí o lugar dos munícipes que pagam os impostos em dias, né, e tendo ser tratado como cidadão ipabense. Então, o que eu quero dizer a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem? Esse projeto é de extrema responsabilidade do governo federal, não onera os cofres públicos municipal. Então, por isso estamos aqui, presidente, com muita honra, para dar celeridade aí à contratação dessa assistente social, auxiliar de técnico de saúde bucal e, enfim, todos os profissionais da saúde. E faz também, se necessário, a emenda do vereador João Paulo, né, que viu aí a necessidade aí de indicar essa emenda, e nós estamos aprovando, tá bom? Eu quero também frisar que dentro desse projeto de lei, nós precisamos, desta casa, estive em conversa com o prefeito, um outro item que também se trata da penitenciária, que é o recolhimento do lixo, que tem onerado os cofres públicos municipal, que tem custado para os cofres públicos municipal cerca de 15 mil reais. E uma vez que quem está pagando essa conta é o município, é o povo. O dinheiro que nós temos que investir na melhor limpeza da cidade, na melhor qualidade de vida dos nossos munícipes, nós estamos pagando para dar fim e para dar origem aos detritos, os lixos da penitenciária. Então, ou seja, estive conversando com o prefeito, vocês estavam presentes, né? Vamos fazer juntamente com o procurador municipal, o doutor Jonas, um requerimento também para que
este custo do recolhimento de lixo da penitenciária, que tem trazido para o município prejuízo, seja também de responsabilidade do governo federal. Então eu peço a todos aí, que estão nos ouvindo aí, estamos atentos para que nem sequer um centavo, que seja de origem municipal, para gastar com os nossos munícipes, com a manutenção do município, seja desviado para a penitenciária de Moreira de Carvalho. Então, está aí, né, essa explicação, e estamos juntos aí para que tudo corra bem e que tenhamos aí uma boa administração e damos aí ao nosso prefeito sustentabilidade para que possa governar com tranquilidade. Muito obrigado a todos. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria de cumprimentar o presidente, os caros colegas vereadores, os funcionários da casa, a todos que estão em casa assistindo, né? É de suma importância essa presença, mesmo virtual, é muito importante para nós. Senhor presidente, é um programa muito importante, esse programa lá do PNASP, né, que atende os internos do sistema prisional. Na área da saúde, por muitas vezes acolhemos esses internos na unidade básica, então é um transtorno muito grande, questão de escolta, até mesmo presidiário no dia a dia. E por se tratar de presidiário, ele é uma pessoa normal, estão lá, vai pagar pelos seus erros, mas deve ser tratado de forma igualitária e de forma justa e principalmente com respeito. Então é muito importante esse programa interno e creio que vai ser bom para o município também. Passo a palavra. Obrigado. Redação final ao projeto de lei de número 993/2021 continua em discussão. A redação final ao projeto de lei de número 993/2021 está em votação. Ao se concorda com a redação final ao projeto de lei de número 993/2021, ora lido, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestem. Não havendo nada a acrescentar, considere-se aprovado em primeira discussão e primeira votação a redação final ao projeto de lei de número 993/2021. Declaro essa sessão suspensa por 15 minutos, com base no artigo 151 do regime interno desta Casa, para análise da lei, a qual, após este período, retornaremos à reunião para a realização da segunda discussão e segunda votação.
Convido a todos os vereadores a tomarem seus devidos lugares para darmos continuidade a esta reunião. Dando continuidade aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves que realize a leitura da emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 para a nova apreciação em segunda votação. Emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei número 993/2021. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado e de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e das outras providências. O vereador João Paulo de Oliveira Ramos, no uso de suas atribuições legais, apresenta e submete a este plenário emenda aditiva a fim de acrescentar a seguinte redação ao artigo 8º do projeto de lei acima evidenciado, o qual contém a seguinte redação: Artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal, dentro do território do município. Passando a vigorar com a seguinte redação: Artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, a fim de atender aos beneficiados da PNASP, prestar serviços em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município. Justificativa. Para adequar o texto do artigo 8º do projeto de lei, necessária a aprovação de uma emenda aditiva, acrescentando a expressão a fim de atender aos beneficiados da PNASP, limitando a discricionariedade da administração pública municipal dos objetivos da contratação. Justificando ao vereador Walter Inácio de Almeida, a qual teve que se retirar do plenário, que não está se sentindo bem. A emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 está em discussão. A emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 continua em discussão. A emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021 está em votação. Ao se concorda com a emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021, ora lido permaneça como estão, aos que discordam manifestam. Não havendo nada a acrescentar, considera-se aprovada em segunda discussão e segunda votação a emenda aditiva 01/2021 ao projeto de lei de número 993/2021. Solicito ao primeiro secretário vereador Heraldo Calazans Alves que realize a leitura da redação final ao projeto de lei de número 993/2021 para nova apreciação e segunda votação. Redação final ao projeto de lei número 993/2021. Projeto de lei número 993/2021. Dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, PNASP, com recurso oriundo do Ministério da Saúde, por tempo limitado de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. A Câmara Municipal
de Ipaba aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender à necessidade da administração direta, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação temporária de servidores nas quantidades e especificações no anexo único desta lei. Artigo 2º. As contratações a que se refere esta lei terá duração máxima de até 12 meses, prorrogáveis enquanto durar o programa de convênio com o governo federal, podendo o município reincidir o contrato unilateralmente por conveniência administrativa a qualquer tempo em caso de encerramento do programa ou convênio. Artigo 3º. Todas as contratações aqui autorizadas estão fundamentadas no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em razão da necessidade direta de excepcional interesse público, ficando desde logo autorizado em razão da urgência a contratação temporária a título precário até a realização de processo seletivo com a posse dos respectivos aprovados. Artigo 4º. É vedado o desígnio de função das pessoas contratadas na forma da lei, sob a pena de nulidade do ato. Artigo 5º. O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá receber atribuições, funções ou encargo não previsto no respectivo contrato, nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade. Artigo 6º. O contrato firmado de acordo com esta lei extingue-se primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, a pedido do contratado. Terceiro, por conveniência da administração, a juízo da autoridade que proceder à contratação. Quarto, quando o contratado incorrer em falta disciplinar. Parágrafo 1º. A extinção do contrato, em razão do inciso 2º e 3º deste artigo, deverá ser comunicado pelas partes que der origem, com antecedência mínima de 30 dias, sob pena de indenização equivalente ao mês trabalhado. Parágrafo 2º. A extinção do contrato, em qual do inciso 1º deste artigo, deverá ser paga ao contratado as verbas proporcionais inerentes ao abono natalino, férias e abono de férias, se o contrato tiver duração superior a 90 dias. Parágrafo 3º. A extinção do contrato, em razão do inciso 4º deste artigo, não caberá ao contratado qualquer tipo de ressarcimento ou indenização. Artigo 7º. Aplica-se ao pessoal contratado no termo desta lei as regras estabelecidas nos respectivo contrato e no que couber, as normas incísitas do regime jurídico único dos servidores públicos municipais. Artigo 8º. O pessoal contratado poderá, a critério da administração municipal, a fim de atender os beneficiados da PNASP, prestar serviço em qualquer unidade da administração pública municipal dentro do território do município. Artigo 9º. O pessoal contratado por força da presente lei será vinculado ao regime geral da Previdência Social. Artigo 10º. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas com financiamento próprio do recurso orçamentário oriundo do Ministério da Saúde, conforme determinado na portaria número 482, de 1º de abril de 2014. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 12º. Revoga-se as disposições em contrário. A redação final ao projeto de lei de número 993/2021 está em discussão. A redação final ao projeto de lei de número 993/2021 continua em discussão. A redação final ao projeto de lei de número 993/2021 está em votação. Ao se concorda com a redação final ao projeto de lei de número 993/2021, ora lida, permaneça como estão. Aos que discordam, manifestam. Não havendo nada a acrescentar, considere-se aprovada em segunda discussão e segunda votação a redação final ao projeto de lei de número 993/2021.
Cedo um breve momento para agradecimento aos vereadores. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos internautas, agradecer aos funcionários que estão aqui hoje, todos os nossos amigos que compareceram aqui hoje, e desejar um ótimo fim de noite a todos. Boa noite a todos, senhor presidente, vice, aos companheiros da bancada, a todos os funcionários presentes e aqueles também que têm nos acompanhado pelas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Fica todo mundo com Deus. Muito obrigado. Agradecemos a todos presentes, aos internautas que nos acompanham. Peço a todos que ainda não estão nos acompanhando, que se puder, passe a nos acompanhar, nos ajudando, que essa casa é nossa, essa casa é sua. O que fizemos aqui é para mim, é para você. Então nos ajude também a cuidar do nosso município. Agradecemos a Deus pelo presente, pela vida de todos que estão aqui. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião.